Olá, saudações a todos. Aqui é o professor Fernando José Costa Carneiro, responsável pela disciplina de Química Geral 2 do curso de Licenciatura em Química da UAB. Hoje daremos início às nossas videoaulas teóricas com o capítulo da unidade 1, que é o capítulo de Mecânica Quântica, onde nós vamos trabalhar os números quânticos. Bom, nós iremos ver nessa aula os 4 números quânticos e o princípio da exclusão de Pauli, sendo o primeiro número quântico o número quântico principal, representado pela letra N, o segundo número quântico o número quântico azimutal, representado pela letra L, o terceiro número quântico o número quântico magnético, representado por Ml, o quarto número quântico o número quântico spin, representado por Ms, e depois iremos discutir um pouco sobre o princípio da exclusão de Pauli. Bom, o número quântico principal é o primeiro número quântico, representado pela letra N, é o número quântico principal. Esse número designa a camada em que o elétron se encontra. Então, aqui nós temos uma representação do elétron, onde nós temos as camadas K, L, M, N, O, P, Q. Então, cada camada dessa é referente ao número quântico principal. Os valores permitidos para N são números inteiros positivos, 1, 2, 3, 4. Então, cada camada ela tem um número. Então, a primeira camada, número 1, segunda camada, número 2, terceira camada, número 3, assim sucessivamente. O valor do número quântico principal indica para o elétron sua distância média do núcleo, iniciando por N igual a 1, que é a primeira camada, e a camada mais próxima do núcleo. Então, se eu tiver no N igual a 4, por exemplo, significa que eu estou a 4 camadas de distância do núcleo. Número quântico azimutal, representado pela letra L, é o segundo número quântico. Ele geralmente é chamado de número quântico azimutal. Ele especifica a subcamada e assim a forma do orbital. Então, a subcamada podem ser S, P, D e F. Então, a gente sabe que o elétron ele não roda unicamente em forma circular em volta do núcleo. Se ele estiver na camada S, ele vai rodar de forma circular. Agora, se ele estiver na camada P, ele vai rodar de forma bilobular. A camada D, ele vai ter outras formas em que ele vai estar rodando em volta do núcleo, e assim sucessivamente. Cada camada tem a sua forma, tá? A forma desse orbital, que é a região onde o elétron se encontra. O número quântico azimutal ele pode representar valores inteiros de 0 até 3. Então, o número quântico azimutal, que representa a subcamada S, o seu valor é 0. A subcamada P, o seu valor é 1. A subcamada D, seu valor é 2. E a subcamada F, seu valor é 3. A sequência em comum de letras S, P e D tem uma origem histórica. Então, olha só, os físicos que estudaram espectros de emissão atômica notaram que algumas das linhas eram nítidas. Então, nítidas vem do inglês sharp. Então, esses espectros de emissão eram referentes à camada S. Algumas eram bastante espalhadas ou difusa, da onde vem a palavra diffuse, então a letra D. E algumas eram muito fortes e, portanto, referidas como linhas principais, a letra P. Então, S, sharp, P, principal e D, diffuse. No entanto, após a letra D e começando com a F para o fundamental, as designações orbitais seguem a ordem alfabética. Então, se a gente observar aqui essa tabela, a gente tem aqui os níveis de energia, né, e os valores do subnível. Né? No nível 1, nós temos o valor 0. Só tem um subnível, que é o subnível S. Tá? No nível 2, na segunda camada, nós temos 2 subníveis. O 0, que é o S, e o 1, que é o P. Tá? Subníveis S e P, número máximo de elétrons, 2 da S e 6 da P, dando 8. Quando a gente vai para a terceira camada, a gente tem 3 subníveis. Então, os valores são 0, 1 e 2. Os subníveis S, P e D. Tá? Então, os que já são conhecidos, teóricos, os conhecidos, né? S, P e D. E aí nós temos a somatória. 2 do S, 6 do P e o D pode ter 10, então dá um total de 18 elétrons. A quarta camada, nós temos 4 subníveis, que são 0, 1, 2 e 3, que é o que? 0 é o S, 1 é o P, 2 é o D e 3 é o F.
Então, são esses desconhecidos. Então, ao total, se a gente for fazer o somatório, 2 mais 6 mais 10 mais 14 dá 32. A mesma coisa acontece com a 5. Só que a 5, ela tem um subnível a mais, o subnível G. Só que esse subnível ele ainda não é conhecido, é teorizado. Significa que conforme nós formos descobrindo ou produzindo novos átomos com maiores números atômicos, a gente vai alcançar agora o subnível, próximo subnível, que é o subnível G. Então, por enquanto, nós temos 32, mas aí vai depender de acrescentar, né, do subnível F. Tá? A sexta camada, ó, nós já temos 5, e seriam 6 subníveis, S, P, D, F, G e H, são os teóricos. Porém, hoje nós só temos S, P e D, então nós só temos 18. E a sétima camada, nós teríamos um valor máximo de 6, né, subníveis. De 7 subníveis, né? O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são 7 subníveis. Então, S, P, D, E, F, G, H e I. Porém, hoje em dia, só são conhecidos 2, S e P. Mas a gente pode chegar até essa quantidade aqui. Bom, aqui eu trouxe para vocês olharem como seria a forma dos orbitais. Então, o orbital S ele é circular, quer dizer que o elétron ele roda de forma circular em volta do núcleo. Então, a gente vê aqui por essa foto, né, se fosse uma foto, né, que a concentração maior dele é próxima ao núcleo e conforme ele se afasta do núcleo, a sua concentração diminui, quer dizer, sua probabilidade de se encontrar o elétron afastado do núcleo é menor. E a probabilidade de encontrar o elétron próximo ao núcleo é maior. Então, essa seria a forma do orbital S. O orbital P, a gente vê que ele é bilobular. Quer dizer, ele não roda, o elétron não roda em volta do núcleo igual o S, mas ele volta ao lado, né? De um lado ou do outro do núcleo. Só que aqui, diferentemente do S, a sua concentração maior, ela se dá mais afastada do núcleo. Tá? E aí ele pode rodar, nós podemos ter 3 orbitais P, né? Um que vai ser na direção do eixo Y, o outro na direção do eixo X e o outro na direção do eixo Z. Então, Px na direção do eixo X, Py na direção do eixo Y e Pz na direção do eixo Z. Quando a gente vai para o orbital D, nós já temos aqui várias formas, né? Por exemplo, também ele segue a forma parecida com a do P, né, de lóbulos, bilobular, só que em vez de 2 lóbulos, são 4. Então, esse aqui é o DXY, né? Então, ele está entre os eixos X e Y. Esse aqui é o DYZ, ele está entre os eixos Y e Z. Esse aqui é o DXZ, ele está entre os eixos X e Z. Esse aqui é o DX2Y2, ele está em cima dos eixos X2 e Y2. E esse outro aqui, ele está nessa forma aqui, apenas no eixo Z, né? O DZ2. Não dá para aparecer aqui, mas apenas no eixo Z e tem essa forma aqui, né? Esse círculo aqui. E aqui nós temos o F, que é bem mais complexo, né? Aqui nós já temos, ao invés de 4, né? Nós já temos 8. Né? 8, aí a gente já acaba desenhando ele dentro de um cubo, né? Aqui nos cantos, esses aqui, os 4 estão na parte superior e inferior do cubo. Esse aqui, eles estão na parte da parede do cubo. Esse daqui, eles já estão, alguns nos eixos X, outros em cima e embaixo. Esses aqui estão nos cantos do cubo. Né? E esses são parecidos, né, com o do P, só que no eixo Z e aqui no vertical e aqui na horizontal. Então, essas são as formas dos orbitais, as formas como os elétrons rodam em volta dos orbitais, em volta do núcleo. Bom, número quântico magnético. Tá? Esse é o nosso terceiro número quântico. Então, o termo magnético é relativo ao fato de que os orbitais de uma dada subcamada possuem diferentes energias quantizadas na presença de um campo magnético. ML fornece informação sobre a orientação de um orbital no espaço. Pode assumir valores inteiros no intervalo de -3 até +3. Então, por exemplo, aqui nós temos o orbital S. Então, o valor de L, né, é 0, que é
A gente já acabou de ver, né? O S é 0, o P é 1, o D é 2 e o F é 3. Quantidade de orbitais, ele só tem um único orbital. Tá? O P, que o número dele é 1, ele tem 3 orbitais. Tá? Que é o menos 1, o 0 e o mais 1. Já o D, que o número dele é 2, ele tem 5 orbitais, que seria 2, menos 1, 0, 1 e 2. O F, que o número dele é 3, ó, ele já começa aqui no 3. Ó. Vocês veem que o 0 só tem 0. O 1, né, ele tem 3. O 2, ele já aumentou para 5. E o 3, ele aumentou para 7. Tá? O 1 só tem um orbital, começa no menos 1. Menos 1, 0 e 1. O 2 começa no menos 2. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Por isso que dá 5. O 3 começa do menos 3. Então vai, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Por isso que dá 7. Então esses são os valores dos orbitais. E o último que é o número quântico de spin. Se os elétrons são pensados como girando em seus próprios eixos, como a Terra, suas propriedades magnéticas podem ser explicadas. Então, olha só, por esse exemplo aqui, ó, a gente tem um elétron rodando nesse sentido, tá? No sentido da esquerda para a direita. Aqui ele está no sentido da direita, aqui da direita para a esquerda, desculpem, né? Ele sai daqui desse lado direito e vai para o lado esquerdo. Então está no sentido da direita para a esquerda. E esse aqui está no sentido contrário, da esquerda para a direita. Então, o que está no sentido da direita para a esquerda, ele vai criar um campo para cima. O que está no sentido da esquerda para a direita, ele vai criar um campo contrário para baixo. Então, esse que contém o campo para cima foi designado como mais meio. Esse que tem o campo para baixo como menos meio. Então, de acordo com o movimento do elétron, se ele roda para um lado ou se ele roda para o outro, ele vai formar, perpendicular a ele, né, 90 graus a ele, um campo magnético. Então, todo elétron, né, toda partícula eletrônica, ela produz um campo magnético junto. De acordo com a teoria eletromagnética, uma carga giratória gera um campo magnético. E é esse movimento que faz com que um elétron se comporte como um ímã. Ele especifica o spin do elétron e possui um valor de mais meio ou menos meio. Então, se ele estiver rodando para um lado, ele vai criar um campo mais meio. Se ele estiver rodando para o outro lado, ele vai criar o campo oposto, que é menos meio. Um feixe de átomos é direcionado através de um campo magnético. Então, como é que a gente... aqui eu quero mostrar para vocês uma experiência que foi feita para poder se comprovar a existência, né, desse número quântico, né, do spin. Então, o que eles fizeram? Eles passaram um feixe, através de um campo magnético. Então, aqui, né, o feixe de átomos, aqui, né, elétrons de prata, passou aqui por um campo. E o que houve depois? Houve um desvio desses elétrons. Então, os elétrons que estavam aqui em um único sentido foram desviados em dois. Então, de um foram dois. Um em cima e o outro abaixo, né? Quando um átomo de hidrogênio com um único elétron passa pelo campo, ele é desviado em uma direção ou em outra. Em um fluxo composto por muitos átomos, haverá distribuição igual dos dois tipos de spins, de modo que dois pontos de igual intensidade sejam detectados na tela. Então, qualquer feixe de elétrons de qualquer átomo que passe por um campo eletromagnético, vai haver esse desvio. Bom, para finalizar, vamos tentar entender um pouquinho sobre o princípio de exclusão de Pauli. Bom, o que Pauli falou? Que não existem dois elétrons no átomo que possuam os mesmos valores para todos os números quânticos. Então, cada elétron ele tem os seus valores. Você não pode ter dois elétrons com os mesmos valores. O valor dos 4 números quânticos podem ser atribuídos para cada elétron de um átomo, de acordo com as regras precedentes e o princípio da exclusão de Pauli. Então, se dois elétrons em um átomo devem ter os mesmos valores de N, principal, secundário, e Ml, terciário, ou seja, esses dois elétrons estão no mesmo orbital atômico. Eles, então, devem ter valores diferentes de Ms.
Então, por exemplo, se eu vou colocar dois elétrons em um mesmo orbital, eu vou ter os mesmos números quânticos n, né? Porque ele vai estar, por exemplo, na segunda camada, no subnível P, no caso, e vai estar na primeira caixinha lá do orbital, né? Do menos 1, certo? Só que eu não posso colocar os dois iguais, com a mesma direção. Porque eu estaria dizendo que, inclusive, os valores de spin seriam iguais. Por exemplo, seriam mais meio e mais meio. Mas eu não posso ter nenhum átomo que tenha todos os 4 números quânticos iguais. Então, se eles tiverem esses 3 números quânticos iguais, o número de spin tem que ser diferente. Então, eles não podem estar os dois para cima, porque aí os dois seriam mais meio, nem os dois para baixo, porque os dois seriam menos meio. Eles têm que estar um para cima e um para baixo. Mas por que isso? Porque, olha só, quando eu tenho spins paralelos, sejam os dois para cima ou os dois para baixo, o que ocorre? Ocorre a repulsão desses spins. Quer dizer, os elétrons eles não vão conseguir permanecer no mesmo orbital, porque eles vão ter repulsão entre si. Então, eles já são cargas opostas. Ou já são cargas iguais, cargas negativas, que já se sofrem repulsão. Se o seu giro for para o mesmo lado, além da repulsão elétrica, eles vão ter também a repulsão magnética. A única forma que eu tenho de manter dois elétrons no mesmo orbital é eles sendo antiparalelos, um sendo mais meio, o outro sendo menos meio. Por quê? Porque quando eles são antiparalelos, ou spins opostos, vai haver uma atração magnética. Mesmo que haja uma repulsão elétrica por eles serem cargas, vai haver uma atração magnética. Então, por que eles não colapsam? Por que eles não se chocam? Porque eles são atraídos magneticamente, porque eles estão com spins diferentes, porém, se eles se aproximarem muito, eles se repelem eletricamente. E se eles se afastarem muito, eles se atraem magneticamente. Então, vai haver aí, eles vão estar o tempo todo se afastando e se atraindo. Então, eles vão estar a uma distância média e vão conseguir permanecer ali naquele orbital. Mas isso só acontece se os spins forem diferentes, forem opostos ou antiparalelos. Em outras palavras, apenas 2 elétrons podem ocupar o mesmo orbital atômico e esses elétrons devem ter spins opostos. Bom, as nossas referências, como sempre a gente tem como base a apostila de Química Geral 2. Aqui eu coloquei uma em inglês também, eu tirei algumas imagens, alguns conceitos do Chang. E as outras a gente tem lá, são as mesmas que a gente já tem na nossa emenda. Bom, segundo a mecânica quântica, a vida não passa de uma sequência de combinações de números. Então, novamente, eu gostaria de agradecer aí a atenção de todos e me coloco novamente à disposição para tirar qualquer dúvida. Bons estudos e até a próxima.